Olá pessoal, tudo bem? Começa agora mais um Panorama TVC e aqui você fica sabendo de tudo o que acontece no Legislativo riopretense. Você também confere entrevistas sobre os assuntos que movimentam a cidade. No programa de hoje, você vai saber como foi o encontro aqui na Câmara de Rio Preto, que debateu a situação dos idosos na cidade e também conferir as informações sobre a sessão solene em homenagem ao padre Carlos Naldi. Você também vai ficar por dentro do projeto da Prefeitura de Rio Preto de retirar animais e aves exóticas da represa municipal, como gansos e galinhas. E ainda na parte ambiental, vamos falar sobre o início da Piracema e as operações previstas pela Polícia Ambiental para o período. Mas antes de tudo isso, você confere quais foram os projetos protocolados por vereadores na última semana. E quem traz as informações é a jornalista Mariana Dyer. Olá, eu falo agora sobre os projetos protocolados na última semana na Diretoria Legislativa da Câmara de Rio Preto. Projeto de lei do vereador Bruno Moura institui a política municipal de prevenção ao abandono e à evasão escolar e define princípios e diretrizes para a sua implementação em São José do Rio Preto. Projeto de lei do vereador João Paulo Rilo declara de utilidade pública a Associação Cultural Antônio Roberto de Vasconcelos, conhecida como Centro Cultural Vasco, instituição sem fins lucrativos que desenvolve projetos e oficinas permanentes de capacitação e formação cultural. Além disso, foram protocoladas mais de uma centena de indicações e requerimentos ao Poder Executivo com solicitações para melhorias no município. Lembrando que todos os projetos em tramitação aqui no Poder Legislativo podem ser consultados no site da Câmara Municipal. Mariana Dyer, para a TV Câmara. A Câmara Municipal de São José do Rio Preto prestou homenagem ao padre italiano Carlos Naldi. O religioso, que mora aqui na cidade há 18 anos, foi reconhecido como cidadão honorário riopretense. A TV Câmara acompanhou a cerimônia. Vamos conferir. A Câmara de São José do Rio Preto realizou sessão solene para conceder título de cidadão honorário riopretense ao padre Carlos Naldi. A homenagem foi proposta pelo vereador Jean Charles Serbeto. A honraria reconhece os serviços prestados pelo padre à comunidade local. O religioso é conhecido por colocar em prática inúmeros projetos de atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade social e também pelo amplo trabalho de evangelização. Participaram da cerimônia o vice-prefeito de Rio Preto, Orlando Bolsoni, o presidente da Câmara, Pedro Roberto Gomes, e os vereadores Jorge Menezes e Odélio Chaves. Paulo e Mariana Faria, membros da Missão Guadalupe, comunidade liderada por Naldi, também marcaram presença. O padre, que tem 91 anos, nasceu em Bolonha, na Itália. Chegou ao Brasil em 1972 e se fixou no estado de Rondônia. Depois de muitos anos na região norte do país, passou a viver em Rio Preto. Em 2021, ele completa 18 anos morando na cidade. Atualmente, Naldi se dedica à Missão Guadalupe. Fundada em 2010, a instituição tem entre seus pilares o atendimento a mulheres grávidas em situação de risco, dependentes químicos, pessoas em situação de rua e idosos em situação de vulnerabilidade. Quem conhece Naldi destaca que a vida do padre é exemplo e inspiração. E transborda em cada um de nós. Muito obrigada, Padre Carlos, pelo dom da sua vida. O que o Padre Carlos me inspirou? Olhar para o próximo, sem desviar o olhar, ter compaixão e cuidar, quando eu consigo cuidar desse próximo que está precisando de cuidado. O Padre Carlos fez e faz a diferença na vida de muitas pessoas, em nome de muita gente. No encerramento da cerimônia, o religioso agradeceu a acolhida dos riopretenses e destacou a importância de se trabalhar em defesa dos mais necessitados. A grande riqueza deste encontro é isso aqui. Se nós hoje partimos daqui com vontade de fazer muito mais, é muito melhor. Nunca seremos tão grandes,
como quando soubermos nos colocar corretamente ao lado dos pequenos. O padre concluiu o discurso saudando quem tanto o inspira. Muito obrigado. Viva Nossa Senhora Guadalupe! Obrigado. E a qualidade de vida na terceira idade, aposentadoria e dificuldades enfrentadas pelos idosos no dia a dia foram temas de evento abordado aqui na Câmara de Rio Preto. Confira os detalhes na reportagem. O plenário da Câmara foi sede de evento organizado pelo Poder Legislativo em parceria com a Associação Regional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos de Rio Preto. O presidente da associação, Divino José Ferreira, a Mena Ferraz, da Secretaria Municipal de Saúde, a vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, Irene Alves, e a secretária de Assistência Social, Helena Marangoni, foram convidados para compor a mesa de autoridades. A importância do debate e união de esforços para a melhoria da qualidade de vida da população foram questões abordadas durante as falas. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que traz a ONU, que é as ODS, ela traz muitas prerrogativas do cuidado com a pessoa idosa. Então, se a gente pensar na saúde, na assistência social, na educação, esporte, cultura, lazer, trabalho, todas essas políticas sociais são de extrema relevância para o atendimento à pessoa idosa. O presidente da Câmara, vereador Pedro Roberto, falou sobre o aumento da população com mais de 60 anos em Rio Preto. Nós temos nos debruçado em relação a este tema, que é de grande relevância, haja visto que Rio Preto hoje nós temos já 17,25% da nossa população de pessoas acima de 60 anos. O evento contou com palestra realizada pelo psicólogo Anuar Mamed, que falou sobre a saúde emocional e as relações interpessoais. Nunca se esqueçam disso. Quando você partir daqui, nada do que você tem aqui vai ser importante para você, a não ser a sua essência, a sua capacidade de amar verdadeiramente. Não importa se você é seguidor do Mohamed, né, de Alá, de Jeová, se você segue o Buda, se você segue Jesus Cristo, o que importa são as suas atitudes de amor. Sebastião Chiqueto, da Associação dos Aposentados, fez alerta para a questão das aposentadorias. Deixou de ser 50 anos, passou a 60, deixou de ser 35, passou a ser 30. Se você tem 2 anos, é uma condição. Se você tem por pontuação agora, por idade, contribuição mais idade, você tem que fazer 96 pontos, ou seja, trouxeram para nós, que somos da área previdenciária, dificuldades de entender isso. Então, por isso que é muito importante que você, que vá se aposentar, procure uma pessoa, um profissional capacitado que tem muito, procure uma OAB, procure a própria comissão da Câmara, o CDMI, procure para se inteirar antes de você assinar, antes de você pedir a sua aposentadoria. Denise Hack, do Conselho do Idoso, reforçou que a questão financeira deve ser levada em consideração. Não é só a renda, mas você produzir. E esse produzir é importante para qualquer pessoa. Poder criar, expressar ali as suas habilidades é algo muito importante. É possível assistir às palestras no site do Poder Legislativo, no link da TV Câmara. Tá aí, então. E a ASCAM, Associação dos Servidores da Câmara Municipal, realizou eleição para escolha da nova diretoria. A TV Câmara acompanhou. Funcionários efetivos e comissionados do Poder Legislativo participaram do processo de eleição da nova diretoria da ASCAM, Associação dos Servidores da Câmara Municipal de São José do Rio Preto. Entre as ações desenvolvidas, a ASCAM é responsável pela gestão de convênios com operadoras de saúde, além de outros benefícios para servidores da Câmara,
e realiza campanhas educativas e beneficentes, como arrecadação de alimentos para entidades e incentivo à doação de sangue. A eleição é realizada a cada 2 anos e teve somente uma chapa inscrita para o biênio 2022-2023. O servidor Gelson Rastelli Júnior, do Departamento de Cerimonial da Câmara, deve ser eleito para a função de presidente. Após 8 anos no comando da Ascan, a atual presidente, Edna Bragueto Gonçalves, agente parlamentar de redação, fala sobre a escolha da nova diretoria. E funcionou muito bem até hoje. Eu sou orgulhosa da Ascan, adoro a Ascan. E agora chegou a hora de eu passar o bastão para outro funcionário. E a candidatura do Juninho, nós estamos apoiando 100%, porque entendemos que ele é a pessoa certa. Tem muitos funcionários que poderiam ser presidente da Ascan, mas o Juninho, eu acho que é o que tem mais perfil. Tem acesso a todos os departamentos, conversa com todo mundo, é uma pessoa de alto astral. E eu tenho certeza que ele vai fazer um trabalho muito bom, muito bom. E já está demonstrando. A aceitação foi muito boa pelos associados, todos concordaram e estão vindo votar, estão apoiando plenamente a candidatura dele. Tá, então, gente, e fechando os eventos desta semana, a Câmara realiza na noite desta sexta-feira, dia 12, sessão solene em homenagem ao Dr. José Luiz Crivelin. Essa homenagem foi proposta pelo vereador Júlio Donizete e o evento começa às 7 horas da noite com transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara, e depois você pode conferir também no nosso site a íntegra da homenagem e as reprises ao longo da programação. O Panorama TVC faz um breve intervalo e a gente volta na sequência. Esta é a Câmara Municipal de São José do Rio Preto, a sede do Poder Legislativo na cidade. Aqui os vereadores discutem, elaboram projetos e criam leis que beneficiam a população. Aqui também são debatidas questões de interesse dos cidadãos. Participe da sessão ordinária ou acompanhe a transmissão ao vivo pela TV Câmara e pelo site www.riopreto.sp.leg.br. Câmara Municipal. Respeito à cidadania. Você sabe identificar a violência contra a mulher na política? Quando uma parlamentar não está segura, nem mesmo no plenário. Quando o apoio do partido nunca vem. Quando somos julgadas e atacadas pela nossa imagem. Chega, é hora de ocupar o nosso lugar. Mais mulheres na política sem violência de gênero. A gente pode, o Brasil precisa. Você sabe o que é cláusula? Cláusula é a parte de um contrato ou documento, público ou privado, que contém uma disposição especial, particular de um tratado ou de um ato. Então, quando você encontrar em um documento a palavra cláusula, significa que o parágrafo escrito especifica algo, coloca uma condição para o cumprimento de algum item. Ok, gente, Panorama TVC está de volta e a gente abre esse bloco falando de meio ambiente. Isso porque na última sessão, a vereadora Cláudia De Júlia anunciou da tribuna aqui da Câmara que em breve a Secretaria de Meio Ambiente iria começar um trabalho de remanejamento
de animais exóticos da represa, ou seja, aqueles que não pertencem ao habitat natural ali daquele ambiente. Ela falou isso para alertar as pessoas de que os animais não vão desaparecer, não vão, enfim, sumir. E entre os animais citados pela vereadora estão gansos, galinhas, enfim, os animais que não são ali naturalmente daquele habitat. E sobre esse assunto, para entender melhor como vai ser feito esse trabalho, eu converso agora com o biólogo da Secretaria de Meio Ambiente, o Samuel Villanova. Tudo bom, Samuel? Tudo bem, boa tarde. Ah, legal. Boa tarde, obrigado por nos atender. Explica pra gente então, Samuel, como vai ser feito esse trabalho e por que esses animais exóticos vão ser retirados da represa? Bom, primeiro que esse trabalho ele já deveria ter sido feito há um bom tempo já. Na verdade, em 2017, em 2018, a gente realizou alguns levantamentos na represa, levantamentos de fauna, o censo das capivaras, o censo das aves exóticas, dos gansos e galinhas, e a gente constatou um cenário bem discrepante ali no local. A gente tem uma fauna muito rica, uma fauna nativa do local muito rica, com muitas aves, né, alguns mamíferos e alguns répteis, e existe uma competição muito desonesta ali dos animais exóticos que foram introduzidos naquele local de uma maneira errônea, que são os gansos, né? Principalmente os gansos e as galinhas domésticas. Esses animais eles competem diretamente com os animais nativos e tomam todo o espaço do Lago 2 ali, que somente eles dominam. Então, por esse motivo, além desse motivo, na verdade, a gente também teve uma indicação em 2018 da Polícia Ambiental, uma notificação para que a gente removesse esses animais de lá. E aí, até hoje, a gente está buscando uma forma de fazer isso da maneira mais fácil. E agora, provavelmente, a gente vai começar esse manejo. Nós estamos nos organizando ainda, buscando os materiais adequados para poder fazer esse manejo desses animais lá. Ô Samuel, além de ganso e galinha que você citou, algum outro animal ali tá nessa situação? Não. Os animais que a gente pretende remanejar são esses. Aqueles patos ali que foram introduzidos também, esses não incomodam? Não, os patos não estão introduzidos, os patos são nativos, tá? Aqueles patos que a gente vê preto, aqueles patos são nativos do ambiente, são animais que podem ser domesticados em alguns casos, mas eles são nativos, são espécies nativas. Os animais exóticos que a gente tem lá são os gansos e as galinhas, galos e galinhas. Tem uma estimativa de quantos gansos e quantos galos e galinhas tem ali? A gente fez uma contagem no ano de 2019 e pela contagem da época tinha 120 gansos em média e galinha tinha umas 30. Mas isso pode ter diminuído agora. Antes da gente realizar o trabalho, a gente vai fazer um novo censo. Legal. Além da alimentação, qual outro prejuízo que esses animais exóticos causam aos nativos? Na verdade, eles causam uma competição muito desonesta, né? E essa competição é por recurso. E o recurso a gente engloba a alimentação, o espaço, abrigos em geral, né? Ninhos e tudo mais. E ali naquele ponto da represa, no Lago 2, a gente tem uma área que é uma área, hoje, uma área de nidificação muito grande de espécies nativas, que é exatamente onde existe aquele assoreamento, onde existe aquela ilha e aquelas árvores, que é um ponto de reprodução de várias espécies aquáticas, como biguá e outros tipos de garças, e algumas espécies de garças que reproduzem naquele local. E ali também poderia ser um ponto de reprodução de outras espécies animais, mas os gansos podem estar atrapalhando esse ciclo natural que deveria estar acontecendo ali. Você falou que a competição é desonesta. Por que ela seria desonesta? Porque os gansos são animais muito agressivos, né? São muito territorialistas e são maiores também, né? Enquanto um pato nativo, um lanceriforme nativo, uma marreca, pode pesar aí no máximo 1 quilo e pouquinho, um ganso pesa o dobro, às vezes o triplo do peso de um animal como esse, que é muito mais agressivo. Então ele toma todo o espaço, ele ocupa todo o espaço e assim, os outros animais tentam entrar e ele vai lá, briga, bate, e ele acaba competindo desonestamente com essas espécies nativas. Legal. Esses animais, como eles vão ser retirados, transportados e para onde eles vão? O objetivo no que a gente pensou é montar uma estrutura para que esses animais sejam cevados, sejam direcionados para esse local, que eles possam ser habituados a esse local, que eles possam entrar nesse cercado que a gente deve construir lá,
A partir deles estarem já condicionados a entrar nesse local, a gente vai fechar o local, depois vai conduzir esses animais para algumas pessoas que queiram adotar, né? Essas pessoas que vão adotar serão selecionadas por meio de um cadastro que a gente vai fazer em conjunto com a Polícia Ambiental, de chacareiros, de fazendeiros, sitiantes, alguns condomínios que queiram pegar esses animais para deixar nas suas propriedades, né, por livre e espontânea vontade, e que também terão a responsabilidade sobre o animal. Então, a partir desse cadastro, a gente vai colocar começar a cevar esses animais para fechar esses animais e depois fazer já a doação desses animais. O ganso é muito comum a gente ver em chácara, em fazenda, etc. Ele é originário da onde, o ganso? Existem duas espécies, basicamente, mas, se eu não me engano, um é da Ásia e o outro é da África. Mas são animais que não são da nossa fauna. Um é de origem asiática, se eu não me engano, e outro é de origem africana. Perfeito. Acho que até o alerta que a vereadora fez da tribuna ali, que pode causar estranhamento, é porque muita gente acostumou a ir ali, são muitas aves, né? Inclusive alimentar, o pessoal vai e joga biscoito, pão ali. Então, acho que é por isso que esse alerta, né? Que esses animais vão ser retirados dali, Samuel. Exatamente isso, porque muita gente vai lá e vê esses animais lá, né? E a gente não tem a responsabilidade sobre aquele local. Os animais estão introduzidos numa área de preservação, numa área que é utilizada como abrigo e como um centro de reprodução de algumas espécies. Então, esses animais estão impactando a área, sim, né? E a alimentação é muito prejudicial, porque a alimentação artificial que é fornecida para eles também pode aumentar o número desses animais e aumentar ainda mais esse impacto. Então, a gente sempre solicitou que as pessoas não alimentassem esses animais, até porque não faz sentido você alimentar um pequeno grupo. Esses animais, eles formam grupos também ao longo do lago, ao longo da represa, e às vezes você está alimentando um único grupo e não está alimentando todos os animais, né? Existe essa ilusão de que a gente precisa pegar um ponto e alimentar, mas se você alimentar num único ponto, apenas um grupo desses animais vai se alimentar, vai sair favorecido e os outros grupos não vão ganhar a mesma alimentação. E ali eles não precisam da alimentação, porque eles têm uma área muito grande para forragear, para buscar seu alimento, para se alimentar. São animais que têm uma alimentação muito variada, né? São onívoros, se alimentam tanto de matéria vegetal quanto animal, então insetos, grama, são filtradores também, se alimentam de zooplâncton e fitoplâncton que tem na água. Então são animais que conseguem buscar seu alimento de maneira muito fácil ali e muito generalistas, são muito generalistas quanto à alimentação. Esses animais foram introduzidos ali por ação humana ou eles simplesmente apareceram ali? Segundo informações que a gente tem, é que eles foram introduzidos por ação humana, erroneamente por pessoas do passado, né, que faziam a gestão do parque e tudo mais, colocaram aqueles animais lá de uma maneira errada no local, né, e introduziram uma espécie exótica no ambiente natural, que isso é proibido por lei. Aí acha que é bonito, às vezes, né? Vai enfeitar ali, mas acaba prejudicando. Exatamente. Eles são animais utilizados tanto para ornamentação de espaços, né? Mas aí você pode ornamentar um espaço particular, não um espaço público, que inclusive é uma área de proteção. Uma área de preservação, né? Isso, exatamente. Samuel, a gente tem um outro problema ali na represa, que são os gatos também, são animais exóticos ali. Há algum plano para esses felinos? Não, infelizmente no momento a gente ainda não tem nenhum plano. E essa é uma temática também que a Secretaria de Saúde tem tratado com muito carinho. Porque além de transmitir doença ali, a gente vê que eles devoram ninhos ali, passarinhos, né, etc. Os gatos em geral, eles são predadores naturais, né? São animais que são predadores naturais e também podem causar um impacto significativo no ambiente. Tá certo, gente. Tá aí o Samuel Villanova, biólogo da Secretaria de Meio Ambiente, falando desse remanejamento de animais. Quando começa esse trabalho e quem tiver interesse em receber um ganso ou as galinhas, enfim, galinha acho que é mais fácil, né? Acaba até servindo aí de alimento. E como que faz? Como deve proceder? A gente ainda vai fazer uma comunicação sobre esse programa, né? Provavelmente isso deve acontecer no início do ano que vem. A gente vai planejar tudo certinho, fazer um censo agora dos animais, saber quantos tem realmente, fazer um trabalho bem preciso para que a gente não perca a mão. Então, provavelmente no início do ano que vem a gente já deve começar a fazer esse trabalho.
Perfeito, gente. Tá, então, Samuel Villanova, biólogo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e que atua ali também no zoo, né? O antigo bosque, agora chama zoo, né? Zoológico. E esse final de semana vai ter um evento ali, Urubuzar. O que é isso, Samuel? Sim, esse final de semana, nesse final de semana e feriado, né? A gente vai estar participando de uma ação nacional de conservação de fauna. O Dia Nacional de Urubuzar, ele é um evento que é realizado por meio de uma plataforma, né, por uma plataforma de registro de animais atropelados no Brasil inteiro. Então, existe um centro, que é o chamado Centro de Ecologia de Rodovias. Esse Centro de Ecologia de Rodovias, ele rastreia todos os animais atropelados no Brasil. Por que ele faz isso? Ele faz isso para saber onde os animais estão morrendo com maior frequência, e aí ele pega esses dados e consegue embasar para que a gente corra atrás depois de medidas de mitigação, ou seja, de instalação de passagens de fauna ou de instalação de radares, de placas informativas, isso em todo o Brasil. Então, esse aplicativo do Sistema Urubu, que faz parte do Centro de Ecologia de Estradas, ele facilita a coleta desses dados. E o Dia Nacional de Urubuzar é para divulgar esse aplicativo, para que as pessoas tenham o conhecimento que existe esse aplicativo, que essas pessoas podem participar diretamente na conservação e na preservação da fauna. Simplesmente parando para fazer um registro de um animal atropelado em uma viagem, ou durante um trabalho, ou andando em alguma rodovia, ou até dentro da cidade, eles podem registrar o animal atropelado, que esse registro vai para um banco de dados nacional e lá eles vão contabilizar isso e depois, no futuro, juntar todos esses dados para ter um embasamento da onde que a gente pode ter medidas de mitigações mais assertivas, para que a gente tenha uma conservação da fauna muito melhor neste sentido, que a gente tenha passagens de fauna mais efetivas, mais sinais mais sinalizados com uma frequência maior ou com radar para diminuir velocidade e tudo mais. Então, o Dia Nacional de Urubuzar vai funcionar aqui no zoológico nesses 3 dias. A gente vai ter alguns eventos aqui para as crianças também, mas a gente também vai estar com alguns animais expostos ali que são vítimas de atropelamento, né? A grande parte deles são filhotes de tamanduá que foram encontrados nas costas das suas mães atropeladas. A mãe morreu atropelada e o animal ficou grudado nas costas, então a gente vai ter esses animais ali para o público ver realmente que essa casuística está dentro da nossa cidade, está dentro do nosso município, está dentro da nossa região, e eles podem ajudar simplesmente baixando o aplicativo e utilizando o aplicativo. Tá certo. Samuel, muito obrigado aí pela sua participação mais uma vez aqui com a gente. Parabéns pelo trabalho aí. Quem quiser baixar o aplicativo é Urubu. E aí, como ele falou, você está viajando, vê um animal morto, faz a foto, posta o local ali pelo mapa e entra para um banco de dados. Samuel, obrigado, viu? Obrigado a vocês. Tchau, tchau. Legal, gente, tá então. E falando em prefeitura, a prefeitura abriu um programa de reparcelamento de dívidas para o contribuinte que parou de pagar parcelas. Vamos conferir com a repórter Jaqueline Casanova quais débitos que podem ser renegociados com a prefeitura. Olá, a Prefeitura de Rio Preto abriu o reparcelamento de dívidas em atraso até o dia 23 de dezembro. Quem reparcelou dívida e deixou de pagar pode aderir ao programa. IPTU, ISSQN, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, multas de postura, multas sobre propriedade urbana, são alguns débitos que podem ser contemplados no programa. E pode participar pessoa física ou jurídica, inclusive empresa em recuperação judicial. Pode se beneficiar do programa. O número de parcelas depende do valor do débito. Para a pessoa física, a parcela mínima é de R$ 30 e de R$ 50 para a pessoa jurídica. Para isso, o contribuinte deve agendar atendimento no posto do Poupa Tempo de segunda a sexta-feira, das 9 às 5 horas da tarde e aos sábados, das 9 a 1 hora da tarde. Ou na Prefeitura Regional Norte, no Shopping Cidade Norte, Avenida Alfredo Antônio de Oliveira, 2077, Jardim Planalto. Horário de atendimento de segunda a sexta-feira, das 10 horas da manhã às 7 horas da noite, sábados, das 10 da manhã às 3 horas da tarde. O agendamento também pode ser feito pelo site da Prefeitura, riopreto.sp.gov.br, no link Agendar Serviços.
ou pelo telefone 3202-7740. Jaqueline Casanova para a TV Câmara, o canal do Legislativo. Bom, gente, depois de uma sequência de acidentes e cobrança de vereadores, a Prefeitura finalmente abriu licitação para a recuperação daquele trecho da Avenida Hernani Pires Domingues que tinha um desnível ali, causou vários acidentes. Vamos conferir a reportagem. A Prefeitura de Rio Preto abriu licitação para a recuperação de trecho da Avenida Hernani Pires Domingues, aqui na Vila São Jorge. Em decorrência de uma erosão, o local apresentou forte desnível na pista, o que ocasionou inúmeros acidentes envolvendo carros e motos. A abertura da licitação para a recuperação do trecho veio depois de diversas cobranças de vereadores, principalmente de Robson Risse, que da tribuna da Câmara cobrou melhorias e apresentou vários vídeos com imagens dos acidentes no local. É de extrema urgência um trecho que representa a morte para a população. Não era de agora, né, que a gente vinha nesse embate pedindo para a Secretaria fazer algo, até porque registraram vários acidentes gravíssimos, né? Graças a Deus não teve vítimas fatais, mas teve pessoa ali, teve um acidente de motoqueiro que ele teve várias fraturas graves, né? Então aí a gente pediu para que fizesse alguma coisa. A licitação tem valor estimado de R$ 999.300. A empresa vencedora será anunciada no dia 1º de dezembro e o prazo para a conclusão das obras é de 60 dias. Eu sou Alexandre Gama para a TV Câmara. Tá aí, gente, mais que necessária essa obra aí. E a Prefeitura também abriu licitação para a recuperação do primeiro andar do prédio da rodoviária, que foi destruído por aquele incêndio no começo do ano. Essa licitação é estimada em 17 milhões de reais e depois de começar a obra deve durar 10 meses, quase um ano. A empresa vencedora vai ser conhecida no próximo dia 17 de dezembro. E a Prefeitura, olha só, também prorrogou a licitação para a escolha dos interessados em 9 boxes do Mercadão Municipal. Essa licitação estava prevista para o dia 13 agora de 10 de novembro, foi prorrogada para o dia 13 de dezembro. Entre os boxes disponíveis aí, tem vaga para restaurante, choperia, peixaria e comércio de cereais, entre outros. Tá? Então, se você tem interesse, é só acessar o site da Prefeitura no link licitações. E o balcão de empregos da Prefeitura de Rio Preto está com 900 vagas abertas para quem está procurando aí postos de trabalho. Tem vagas para trabalho permanente, temporário e vagas de estágio. Vamos conferir os principais destaques. O balcão de empregos da Prefeitura de Rio Preto anunciou 900 vagas nesta semana. São oportunidades para trabalhos temporários e efetivos. Entre eles, há vagas para auxiliares de atendimento, auxiliares de produção, eletricista e vendedores. A lista com todas as oportunidades de trabalho pode ser consultada no site www.riopreto.sp.gov.br/balcão empregos e também fica disponível no site da Câmara Municipal, no link Utilidade Pública. Tá, então, gente, tem interesse numa vaga de emprego, toda semana uma média de 600, 700 vagas, é bastante vaga e bastante oferta de emprego, sinal que a economia voltando a se aquecer. E a gente faz mais um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais informações para você, inclusive sobre a Piracema. A Piracema que começou aí no dia 1º de novembro, é aquele período em que fica proibida a pesca de espécies nativas de peixes. A gente volta já já.
Preste atenção, o que eu vou dizer agora pode salvar você e sua família. Juntos, nós vamos acabar com o mosquito da dengue. Mantenha as caixas d'água sempre fechadas. Guarde as garrafas e recipientes de cabeça para baixo. Coloque areia nos pratos de suas plantas. Tire a água e guarde pneus em lugares fechados. Mantenha calhas e encanamentos secos. Proteja sua família e ajude a combater o mosquito. É o governo de São Paulo e você, juntos, para acabar com a dengue. Lei Municipal de julho de 2020 permite a circulação de ônibus e vans escolares nos corredores destinados aos ônibus do transporte coletivo. A lei autoriza os veículos a utilizarem os corredores, inclusive nos horários exclusivos, quando estiverem transportando alunos. O objetivo é oferecer mais agilidade e segurança no transporte das crianças. Saiba mais sobre as leis municipais em vigor no site oficial da Câmara de São José do Rio Preto. TV Câmara de São José do Rio Preto. Aqui você acompanha a notícia de interesse do cidadão, como o dia a dia na sede do Poder Legislativo e as leis criadas para melhorar a qualidade de vida da população. É a história do município registrada pela equipe de comunicação social. TV Câmara Rio Preto, cidadania em primeiro lugar. O ar que sufoca é o mesmo que liberta. O ambiente que degrada é o mesmo que diverte. O fogo que limpa o terreno é o mesmo que gera multa. Proteja o meio ambiente e a sua saúde. Não faça queimada. Queimada é crime. Denuncie. Disque 153. Prefeitura de Rio Preto. Meu nome é Vitor Cornacchione, sou coordenador operacional da Guarda Civil Municipal e venho aqui trazer uma dica muito importante quanto ao não uso do cerol. Então fica essa dica, é muito perigoso o uso do cerol e você, pai ou responsável por esses adolescentes, converse com eles ao quanto ao não uso do cerol. E você aí que vê esses adolescentes soltando pipas, ligue no nosso telefone de emergência 153. Fica a dica. O coronavírus é uma realidade. Fique informado para se prevenir da melhor forma possível. Se for tossir ou espirrar, nunca use as mãos para cobrir a boca e o nariz. O jeito certo é usar o braço. Contra o coronavírus, mantenha os ambientes ventilados. E lembre-se, a melhor receita para a prevenção é manter as mãos sempre limpas. Lave bem as mãos, dedo a dedo, com sabão. Se não puder, use álcool em gel. Com informação, vamos lutar contra o coronavírus. Juntos somos mais fortes. Você sabe o que é plenário? Plenário é o órgão deliberativo da Câmara Municipal, formado pelos vereadores em exercício. Ou seja, podemos tratar como plenário o conjunto de vereadores. As reuniões podem ser realizadas em qualquer prédio público ou estabelecimento de ensino dentro do município, mas geralmente acontecem no recinto do prédio em que está instalada a Câmara Municipal, que também chamamos de plenário. Esse espaço pode ser utilizado para sessões do Legislativo, audiências públicas ou outros tipos de evento, como formaturas e reuniões de entidades, mas sempre com autorização prévia da diretoria da Câmara. O título NET veio para deixar a vida do eleitor bem mais fácil. Dá para fazer tudo sem precisar ir para a rua. Casou e quer acrescentar o nome da esposa ou do marido no título eleitoral? Dá para fazer. Quer mudar o local de votação? Também tem como. Na página do TSE ou do Tribunal Regional Eleitoral de onde você mora, é só ir na aba Eleitor e Eleições, acessar Título Eleitoral, escolher a opção Tire seu título e então inicie seu atendimento remoto. Circulam por aí muitas mentiras sobre a vacinação. Cuidado!
Com as vacinas, nós já conseguimos acabar com várias doenças no Brasil e no mundo. Elas controlam surtos, elas nos protegem. Mentira 3. Vacinas têm efeitos colaterais prejudiciais. É mentira! A maioria das reações são pequenas e temporárias. Pode ser apenas uma dor no local da injeção ou uma febre ligeira. Chega de mentiras. Não deixe de se vacinar. Vacina Brasil! Saiba mais em saude.gov.br/Vacina Brasil. Acontece o acidente de trabalho e fica totalmente desnorteado, não sabe. Tem a minha noção do que vai acontecer. Eu ia para o serviço 5h30 da manhã, quando aconteceu o acidente. Eu trabalhava no restaurante, eu trabalhava no caixa e um certo dia eu fui fazer uma função que não era minha. Um ambiente de trabalho saudável é aquele onde os riscos, que são inerentes a todos os ambientes e processos de trabalho, eles têm que ser avaliados, minimizados ou pelo menos diminuídos. Assusta bastante. Logo no momento eu pensei muito na família e saí vivo. O empregador é responsável por treinamento dos trabalhadores, por disponibilizar todos os instrumentos necessários para ele realizar esse trabalho de forma adequada. E o trabalhador, além de utilizar esses EPIs, tem que conhecer o seu processo de trabalho. Todo trabalhador tem que se precaver. Está num ambiente de trabalho seguro, você se sente mais à vontade. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer? Os sintomas mais comuns são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Caso apresente os sintomas, procure um posto de saúde. Dicas da amamentação. Cuidado com os medicamentos. Existem medicamentos e algumas substâncias, como fitoterápicos e cosméticos, que são contraindicados durante o período de amamentação. Por isso, consulte sempre um profissional de saúde. Amamente até os 2 anos ou mais. Nos 6 primeiros meses, dê somente o leite do peito. Estamos de volta com o Panorama TVC e eu tinha comentado que a gente estava programando uma entrevista aí com a Polícia Ambiental para falar da Piracema. Estamos tendo um probleminha de conexão com o Tenente Alonso Silva. Ele está tentando se conectar, acho que está no meio de uma região aí que a internet está meio ruim. Se ele conseguir se conectar, a gente põe no ar. Enquanto isso, vamos falar desse período mais quente e chuvoso do ano, uma combinação aí que leva as pessoas, claro, a procurar rios, cachoeiras e piscinas e atividades ao ar livre, principalmente com água. Mas, principalmente envolvendo cachoeira, é preciso tomar cuidado com o aumento de volume da água, a chamada tromba d'água, que é quando chove a água desce de uma vez e já fez muitas vítimas aí. Infelizmente, principalmente em regiões de muita cachoeira, em Minas Gerais, a gente sabe que muita gente sai de Rio Preto e vai para Minas aí em busca de cachoeiras. E tem também o problema dos raios, O alerta é da Defesa Civil de Rio Preto e que novamente tem as informações é a Jaqueline Casanova. Olá, eu estou aqui na Defesa Civil de Rio Preto com o Coronel Lamin para a gente conversar um pouco sobre os cuidados que a gente deve ter neste período chuvoso, quando acontecem trombas d'água e principalmente um perigo que está na natureza, nas cachoeiras. A gente tem uma região que tem cachoeiras, o Brasil tem cachoeiras, as pessoas viajam, vão para esses lugares e nesse período chuvoso é necessário ter um pouco de cuidado quando for se divertir numa cachoeira, não é, Coronel? Como que as pessoas devem perceber que a cachoeira pode ter um volume maior de água e causar algum acidente?
Bom, essa pergunta sua é muito pertinente, porque nós temos Rio Preto, gosta, né? O Rio Pretense gosta da natureza, gosta de usufruir desses recursos que Deus nos presenteou. Se não tem aqui em Rio Preto, não tem na região, ele vai longe, né? Curtir a natureza. Então, isso é importante porque as pessoas vão em busca de prazer, de satisfação e podem se envolver numa tragédia. Então, é importante que, ao primeiros sinais, né, de uma tempestade vinda, primeiro, vamos voltar um pouquinho antes, é conhecer, né, a dinâmica do clima, é pesquisar. Existem vários sites que dão informações sobre a previsão do tempo. Então, já no planejamento da sua viagem, do seu passeio, procure olhar os sites do IPMET, né, do Instituto de Pesquisas Meteorológicas, Vento Sky, são sites de qualquer pessoa leiga, né, que não tenha treinamento, vai conseguir fazer a leitura. Então, primeiro, pesquise. Mas, se você foi surpreendido, a melhor coisa a se fazer, Jaqueline, é deixar o local. Tá? Deixar o local e buscar um local em segurança. Porque essas cachoeiras têm um morro, uma montanha, e nós não estamos vendo o que acontece atrás da montanha. Podem estar se formando tempestades lá, e a água, o acúmulo de água vem pelos veios de manancial e conhecida como a cabeça d'água, né? Aquelas trombas d'água que vêm de repente e já tem causado acidentes, causado tragédias no país e mundo afora. Então, o primeiro passo, viu uma tempestade, não continue no local, né? Retorne a um local seguro, aguarde passar e com a observação, aí sim você volta ou não para aquele recurso natural. E para as pessoas que praticam esporte, como em campo de futebol, por causa dos raios, quais os cuidados? Pescadores que estão nos rios, quais os cuidados também? Bom, os raios, né, eles são atraídos para a terra em campos abertos e também em árvores, que são pontos altos. Então, por campos abertos, existem vários esportes que são praticados e mesmo atividades laborais, né? Determinadas atividades profissionais são realizadas em campo aberto, como na agricultura, na pecuária. Então, seja onde for, ou o pescador, como você falou, no primeiros sinais de tempestade com raios, deixe esses locais abertos. Ou piscina também, né? O calor próprio de Rio Preto, ou piscinas, deixem esses locais, procurem um local seguro, abrigado, protegido, espere passar a tempestade, porque é uma característica também. As tempestades duram aí cerca de 15, 20 minutos, você espera passar e depois continua a sua atividade sem risco, sem se envolver em acidentes. Aqui a região tem muita incidência de raios. Sim, o Brasil todo é um dos campeões, né, de incidências de raio no mundo. E Rio Preto está nesse contexto. Então, é bom acreditar, né? É bom acreditar, ouvir essas dicas, ouvir a TV Câmara e guardar, e não só para si, mas passar para os seus familiares, seus círculos de amizade, essas dicas, né? de segurança, que são importantíssimas. Quando nós não observamos isso, nós temos muita chance de nos envolvermos em acidentes. Jaqueline Casanova para a TV Câmara, o canal do Legislativo. Bom, tá aí então as dicas, gente, valiosas. Realmente essa tromba d'água aí é um perigo. Bom, vamos seguir falando de meio ambiente aqui, porque desde o dia 1º de novembro está em vigência a Piracema, né? O período de resguardo dos peixes nativos e período em que é proibida a pesca. E durante a Piracema, a Polícia Ambiental de Rio Preto, responsável por toda a região noroeste aqui do estado, prepara uma série de operações e ações para coibir a pesca ilegal e preservar nossas espécies nativas. Sobre isso, a gente vai conversar com o tenente da Polícia Ambiental, o Alonso Silva, que está aqui comigo. Tudo bom, tenente? Tudo bem, boa tarde. Legal. Como o senhor muito bem disse, a Piracema começou aqui no dia 1º de novembro e se estende até o dia 28 de fevereiro de 2022. São 4 meses aí destinados à reprodução dos peixes. Legal. Tenente, o que é proibido nesse período? Porque algumas espécies é possível conseguir a pesca normalmente, né?
Sim, é proibido a pesca de peixes nativos. Entre eles a gente pode citar a piapara, o curimba, o mandi, barbado. Ainda é permitida a pesca de barranco em reservatórios, né, das espécies exóticas. Aqui na nossa região de exótico, que a gente mais encontra, é o porquinho, a tilápia, a curvina, o tucunaré. Essa aí pode pescar tranquilamente. Outra coisa que é proibida também nesse período é a pesca com petrechos de pescador profissional, que é a pesca com rede e com tarrafa, por exemplo. Ô, tenente, o senhor falou a pesca em barranco. Mesmo as espécies permitidas de barco embarcado é proibido? É proibido nos rios. Embarcados passa a ser permitido apenas nos reservatórios. Nos reservatórios. Reservatório o nosso maior reservatório aqui é do Rio Tietê, que fica aí no município de Sales, né? Certo. Qual é a punição, qual é a multa para quem for flagrado aí pescando irregularmente? Muito bem lembrado. A multa é de R$2.000 mais R$20 mais R$40 por quilo de peixe apreendido. E além da multa também tem a parte criminal, né? A pessoa vai responder um processo crime, podendo ser condenada ou não. E a fiscalização não tem hora, né, tenente? A gente sabe que tem operações de madrugada, então não adianta o pessoal querer ir pescar à noite, no escuro, que vai ser pego. Sim, a fiscalização é ininterrupta, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E além do nosso esforço, a gente também conta com um sistema de inteligência, de monitoramento, como câmeras, e a gente conta também com a contribuição da população. Quem flagrar ou desconfiar que está tendo pesca ilegal, alguma atividade lesiva ao meio ambiente, pode ligar ao 90, que a Polícia Militar transmite para a Polícia Militar essas informações, ou no telefone 3201-3600, que é o telefone direto da Polícia Ambiental. E a gente vai no encalço, tentar encontrar os infratores e tomar as medidas necessárias para que cessem os danos ambientais. Em pesqueiro, aqueles pesqueiro pesca e pague, tenente, ali é liberado mesmo espécies? Porque tem pesqueiro que tem dourado, tem o próprio pacu e também o piau. Ali, nos pesqueiros, é liberado? Sim, se não for Gil, se for apenas uma represa particular, é liberada a pesca ali desses peixes nativos. O que não pode pescar são nos rios da região. Por exemplo, no Rio Grande. No Rio Grande, pescar embarcado é completamente proibido nesse período. Maravilha, gente. Está aí, então, o alerta do tenente Alonso Silva, da Polícia Ambiental de Rio Preto. É um período aí para respeitar a recuperação dos peixes, aí a reprodução dos peixes. Tenente, obrigado pela sua participação, viu? Um bom trabalho aí para o senhor. Eu que agradeço o convite e gostaria de agradecer o convite aí e chamar a população para participar com a gente. Quando tiver alguma denúncia, que ligue e realmente faça, que as providências serão tomadas. Tá certo, tá aí. Então, gente, lembrando, é o número mais fácil aí, 190, viu alguém pescando, tem alguma denúncia, é só acionar a Polícia Militar Ambiental. Maravilha, é isso aí. E olha só, o Banco de Leite Humano está com estoque baixo e precisa de doações. Como sempre, né? Não só o Banco de Leite, o Hemocentro também está sempre precisando de informações, mas em alguns momentos a situação é mais crítica. Por isso a Mariana Dyer traz essas informações para a gente. O Banco de Leite Humano de Rio Preto está com estoque abaixo da demanda e pede colaboração das mães que estão amamentando para atender os recém-nascidos que precisam do alimento. A proximidade do final de ano preocupa os responsáveis pela coleta das doações. A Priscila Teodora, gerente do Banco de Leite, vai dar mais explicações sobre o processo da doação. Priscila, vamos começar então falando por que tem essa diferença aí na demanda e na oferta do leite nesse momento. Nesse mês de outubro, nós percebemos um aumento na solicitação, ou seja, muito provavelmente pelo motivo de mais bebês internados e precisando do leite, e uma redução na captação. Então, assim, a conta não fecha,
Muito provavelmente essa redução da captação deve-se ao retorno das atividades habituais das doadoras, né? Que são viagens, os filhos, receber visitas em casa. Então, como elas fazem a ordenha em domicílio, acaba restando um tempo menor. Vamos reforçar então quem pode doar e como fazer a doação. São mulheres que estão amamentando os seus bebês de forma exclusiva, ou seja, fornecem só o leite materno para o seu filho e ainda tem um excedente de produção para doar. Aí essas mulheres precisam estar com os exames de sorologia em dia, num período de realização menor do que 6 meses, que é HIV, sífilis, hepatite B e C, se não tiver o banco de leite coleta de forma gratuita. Aí, se a mulher já souber coletar, ela pode entrar em contato pelo telefone, que nós fazemos o cadastro, nossa motorista leva o frasco até a residência dela para ela não ter que se deslocar. Caso a mãe não saiba coletar, ela precisará vir pelo menos uma única vez ao banco para aprender a coletar e armazenar esse leite. Existe alguma restrição nesse momento em relação à Covid ou outras doenças? Olha, em relação à Covid, só não pode doar a mãe que está com Covid ou que dentro da residência dela ela tem algum contato Covid positivo, tá? Há outras doenças, sim. A mãe precisa estar saudável, não fazer uso de medicamentos que contraindiquem a amamentação. O cadastro das doadoras ou contato para tirar dúvidas sobre a doação podem ser feitos pelo telefone ou e-mail. Para as mães que não puderem ir até o local, é possível solicitar que os funcionários do Banco de Leite busquem a doação na residência. No site da Prefeitura de Rio Preto, há mais informações sobre a coleta, armazenamento e doação desse alimento tão importante para os recém-nascidos. Tá, então, gente, importante essa ação aí, doar o leite para os bebezinhos que precisam. E o Panorama TVC faz mais um breve intervalinho, a gente volta na sequência. Prático, confiável, eficiente. Este aplicativo é um espaço aberto para o cidadão registrar sugestões, denúncias, críticas, elogios, entre outras manifestações. Entre e fique à vontade. O primeiro passo é clicar no campo destacado acima para conhecer os serviços disponíveis. Depois, basta escolher a opção mais adequada à sua necessidade. Ao selecionar o serviço desejado, é hora de preencher o formulário com dados pessoais. Em caso de denúncia, serão dadas orientações sobre o procedimento. Aqui você tem facilidade para ler notícias do MPF, localizar a unidade mais próxima, conferir o portal da transparência ou tirar dúvidas no Ajuda. MPF Serviços. Exerça sua cidadania. Ok, gente, Panorama TVC está de volta e vamos falar um pouquinho de segurança pública, porque o Sindicato dos Delegados de Polícia Civil do Estado de São Paulo reuniu ontem delegados de toda a região para debater a situação da Delegacia Seccional de Rio Preto. Segundo o sindicato, a Seccional de Rio Preto, que atende 96 cidades da região, apresenta um déficit de mais de 50% no número de policiais. Ainda de acordo com o sindicato, a defasagem em Rio Preto é a maior do estado de São Paulo, o que, segundo os representantes, traz risco para a segurança pública. Vamos conferir como foi esse encontro. Delegados vinculados à Seccional de Polícia Civil de Rio Preto, que atende toda a região, se reuniram para debater o déficit de policiais, equipamentos e defasagem de salário. De acordo com o levantamento do Sindicato dos Delegados do Estado de São Paulo, a Seccional de Rio Preto deveria contar com ao menos 626 policiais, mas conta com apenas 339.
A gente está percorrendo todos os day inters do estado de São Paulo. É uma forma de dialogarmos com os colegas e sabermos, além dos problemas gerais, os problemas pontuais das regiões do interior. Aqui, por exemplo, em São José do Rio Preto, a gente tem um déficit que chega a quase 50% do efetivo. Então, é uma situação calamitosa em que a segurança pública da população está completamente sucateada e abandonada por incompetência do governo. A presidente do sindicato aponta ainda déficit de equipamentos, como armas e viaturas. O governo ele é excelente em marketing com narrativas falaciosas. Porque quando existe a necessidade de contratar policiais, comprar viaturas, armamentos, o governo ele compra praticamente 1/10 do necessário e anuncia como se estivesse estruturando toda a polícia judiciária e segurança pública. Então, o que a gente quer é responsabilidade, competência e seriedade para que a polícia possa efetivamente trabalhar de acordo com a sua potencialidade, protegendo a população, combatendo o crime e dando a certeza do castigo. O sindicato diz já ter ingressado com ações judiciais para recompor o quadro de efetivos da Polícia Civil, além de mobilizações pontuais em busca de melhorias salariais. O sindicato já ingressou com uma ação civil pública em 2016, agora ela está aguardando o parecer de repercussão geral no STF, já está em nível de recurso, já em primeira e segunda instância a gente já teve positivamente, ganhamos a causa na condenação do Estado para a contratação imediata do déficit de policiais. No âmbito do salário, que são os piores salários pagos dentre todos os estados da federação, a gente está com todos os integrantes da segurança pública, as entidades que representam todos os policiais, seja da Polícia Civil, Militar, Técnico-Científica, Polícia Penal, nós estamos fazendo manifestações pontuais, periódicas, para chamar a atenção da sociedade do descaso do governo com a segurança. Bom, tá aí, gente, a opinião do Sindicato dos Delegados e a gente procurou a Secretaria de Segurança Pública para se manifestar a respeito dessas afirmações. Há poucos minutos, eles enviaram a seguinte nota, que a Secretaria de Segurança Pública investe continuamente na valorização e melhoria da carreira policial e reajustou em 5% o piso salarial dos policiais. Além disso, equiparou o auxílio alimentação dos agentes, ampliou a bonificação por resultados, que passou a ser bimestral. Desde 2019, foram contratados mais de 10 mil policiais, 2.259 para civil, 7.729 para PM e 765 para a Polícia Técnico-Científica. Foi publicado no Diário Oficial em outubro, a convocação para que 36 candidatos tomassem posse, também há 81 novos policiais civis e 4.216 PM em formação, e em breve atuarão em defesa da população. O governo também autorizou novos concursos para a contratação de mais de 8 mil agentes. A pasta também tem investido na capacitação de policiais, expansão das unidades na aquisição de armas, viaturas e equipamentos de inteligência. As polícias civil e militar do estado de São Paulo hoje contam com armamento de última geração, como pistolas Glock calibre .40, fuzis .556 e .762, rifles de precisão, carabinas 12, entre outros armamentos para fazer frente ao crime organizado, e finaliza dizendo que pela primeira vez na história as forças de segurança têm viaturas blindadas, 175 em operação entre as polícias civil e militar. Está aí a nota, mas não falou desse déficit apontado pelo sindicato. É isso aí, então. Bom, vamos seguir falando mais aí de judiciário, de política, mais especificamente da recente alteração na Lei de Improbidade Administrativa, que foi aprovada recentemente pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Segundo especialistas, essas alterações prejudicam o trabalho do Ministério Público, uma vez que para imputar dano agora e para conseguir imputar a improbidade a agentes públicos que causam dano aos cofres públicos, está de que o acusador, né, que no caso é o Ministério Público, precisa apontar a prova de que houve dolo à intenção real de macular o erário. Outra mudança retirada da competência das procuradorias municipais de processar servidores
por má conduta na gestão de recursos públicos. Sobre esse assunto, eu converso agora com o promotor Carlos Romani, que é um especialista na lei de improbidade, para ele explicar melhor como essas alterações podem impactar o trabalho do MP. Doutor, tudo bem? Oi, tudo bem? Você e nossos telespectadores. Primeiramente, eu quero dizer, parabenizar o presidente da Câmara Municipal, Pedro Roberto, por ter reconduzido você aí na coordenação da TV Câmara. Você é um excelente profissional e tem o meu total apoio, e creio que o presidente da Câmara e os demais vereadores fizeram uma ótima opção por sua recondução. Ah, legal. Obrigado, doutor. Mas e aí, doutor, como é que isso aí prejudica o trabalho, principalmente do Ministério Público na área aí civil, né, de improbidade? Olha, a lei trouxe inúmeros, vamos dizer, dezenas e dezenas de novos conceitos, pegou toda a jurisprudência do STJ, que era contra os políticos, né, e fez ao contrário. Então, ela, na verdade, eu costumo dizer que essa nova lei, ela trouxe para nós, para o Ministério Público, uma seguinte circunstância. A lei antiga, a gente tinha como se fosse uma corrida de prova de obstáculos numa Olimpíada. A corrida teria 100 metros e cada obstáculo teria 5 metros de distância para atingir, então, o objetivo. Hoje, nós temos a corrida com 200 metros, com obstáculo de 1 metro de distância cada um. Então, para chegar até 200 metros, né, nós temos que atravessar muitos e muitos obstáculos. Eu não vou aqui colocar os aspectos técnicos da lei, da nova lei de improbidade, porque eu já li mais de 10 artigos de diversos juristas e ainda não se chegou a um consenso a respeito de muitos tópicos da lei que foram mudados. Ora, se não se chegou a um consenso jurídico da aplicabilidade desses novos conceitos, fica difícil no nosso programa aqui nesse momento, né, aprofundar a questão desse tema. Então, eu vou tentar ser, vamos dizer, mais claro possível com os principais aspectos dessas mudanças que ocorreram em relação a essa nova lei de improbidade. Por sinal, eu já participei a nível de Ministério Público do Estado de São Paulo com todos os colegas da Patrimônio Público da Improbidade do Estado, de mais de 4 reuniões, para estudar essa lei, quais serão as novas teses que o Ministério Público vai adotar e vai lutar perante os tribunais em relação a essas novas medidas. E está para sair, por parte do Procurador-Geral de Justiça, uns enunciados para indicar aos promotores do Patrimônio Público do Estado de São Paulo as condutas que eles poderão vir a adotar. É lógico, a gente tem independência funcional, nós somos livres para atuar na nossa atividade, mas a Procuradoria vai nos municiar de elementos suficientes para que a gente avalie a melhor conduta para defender os interesses públicos. Uma das questões que foi mudada na lei de improbidade, ela diz que só vai haver ato de improbidade se houver uma lesividade relevante. Eu pergunto para você, Alexandre, o que você entende por lesividade relevante? Ora, o que pode ser relevante para você, o que pode ser relevante para qualquer um de nós que está aqui assistindo, né, é diferente desse conceito. Então, é um conceito muito aberto, muito amplo. Então, se eu pedir para o juiz uma condenação por improbidade, dizendo que houve uma lesividade relevante, a lei não fala, no Código de Processo Civil, Código Civil, a Constituição Federal, não fala o que é lesividade relevante. Outra questão que inclusive até atinge aqui São José do Rio Preto, por isso que eu fiz questão de dizer aqui para vocês, é em relação à nomeação política. Aqueles que detêm cargos eletivos faz uma indicação ou uma nomeação política, né? Aí o que acontece? Aqui em Rio Preto nós tivemos processados os vereadores que trocaram os votos para a eleição de presidente da Câmara Municipal por indicações políticas, né? Então, portanto, isso também não vai existir mais com a nova lei de improbidade, salvo se ficar comprovado o dolo e a finalidade ilícita do agente. Ora, se o vereador negociou
com um candidato à presidência da Câmara, né? Que, olha, eu fico com aquela diretoria, né? Eu voto a seu favor. Ora, não tem uma finalidade ilícita do agente, salvo se trocar por dinheiro, por corrupção, o que seja, aí nós temos que comprovar essa finalidade ilícita do agente. Basta apenas a indicação ou nomeação política de alguém por outrem num cargo eletivo, né, não causa mais a improbidade administrativa. Também, uma outra situação que vai atingir São José do Rio Preto é em relação à indisponibilidade de bens. Nós temos uma ação aqui contra um ex-prefeito municipal e vários vereadores por cargos comissionados na época, uma lei, né? Essa ação está em fase de execução e o que acontece? Houve a indisponibilidade dos bens do ex-prefeito e dos vereadores, que já foram processados a respeito. E essa indisponibilidade atingiu, inclusive, o valor da multa civil que seria aplicada a eles. Ora, a nova lei alterou isso. Não se aplica mais o valor da indisponibilidade de bens sobre o valor de eventual multa que fosse aplicada. Então, vamos dar um exemplo. Se a multa fosse 5 vezes o valor do dano provocado, daria R$500 mil. Esse valor não vai inserir na indisponibilidade, só vai indispor os bens daquele prejuízo presumido que o agente deu. E não se inclui aí o valor possivelmente da multa que seria aplicada. Seria mais um benefício para que essas pessoas fiquem livres dessa indisponibilidade superior àquilo que realmente foi comprovado do prejuízo. E também, e a mais importante talvez, seja a prescrição dos crimes. A partir de agora, são 8 anos para prescrever. Antes, a lei anterior previa 5 anos para a prescrição. Agora, prescreve-se em 8 anos. Aí vamos dizer, puxa, mas aí então houve um desfavorecimento, porque antigamente eram 5 anos para se prescrever, agora são 8. Acontece que, como eu disse inicialmente, foram colocadas várias barreiras, né? E mesmo que com todas essas barreiras, atingir 8 anos, fica muito fácil atingir esses 8 anos e prescrever os atos de improbidade. Por quê? Porque a apuração hoje ela foi muito dificultosa pela colocação de várias questões nessa própria lei de improbidade que nos faz o quê? A comprovação, por exemplo, do dolo do agente. É uma situação muito difícil. Nós não temos mais improbidade por culpa, por negligência do agente. Imperícia, né? Por sinal, isso foi inserido na lei para proteger e beneficiar os pequenos municípios, porque muitos pequenos municípios, eles às vezes praticavam atos de improbidade, não por dolo, por vontade de praticar o ato, e sim por uma culpa, por um erro na interpretação de um contrato, de uma lei. Então, portanto, essa lei excluiu essa possibilidade agora, né, de que haja, então, essa punição por culpa ou por negligência. Portanto, nós hoje, no inquérito civil, temos que comprovar efetivamente o dolo. E o inquérito civil, para se propor uma ação, tem o prazo de 365 dias. Se em 365 dias eu não conseguir comprovar o dolo do agente, eu tenho 30 dias depois dos 365 para propor ação. Senão, o meu inquérito civil será arquivado. Veja você, nós nos defrontamos com, por exemplo, uma corrupção enorme, grande, com vários agentes, fica quase que humanamente impossível. Só se a gente se dedicar 25 horas por dia em um inquérito civil, debruçado sobre um inquérito civil, para conseguir arregimentar toda essa prova num período tão curto de espaço de tempo. Então, portanto, volto a repetir, foram criadas várias barreiras, né, para que a gente não consiga chegar a um final que seria a defesa do patrimônio público, a defesa, então, da coletividade. Doutor,
Inclusive, eu acompanho o Diário Oficial todo dia, eu tenho visto vários despachos em ações de improbidade contra prefeitos e ex-prefeitos da região, em que o juiz está pedindo, com base já nessas alterações, para o Ministério Público emendar a inicial apontando efetivamente o dolo, né? Como que vai ser a atuação do MP nesses casos? Então, como eu afirmei para vocês, nós já nos reunimos 4 vezes com os promotores do Estado de São Paulo inteiro, eu participei dessas reuniões, está para sair, e já saiu inicialmente, já pelo órgão especial, salvo engano, ontem já saiu uma deliberação de que essa questão envolvendo prescrição intercorrente, que é o que interessa para todos os advogados, né? E a prescrição das ações de improbidade, elas vão ocorrer após a vigência da lei, dia 26 de outubro, entendeu? Então, o que acontece? Muitos atos que não existem mais na nova lei, vou citar um deles, a prevaricação administrativa, que tinha no artigo 11, inciso 2 da lei da ação civil pública, aliás, da lei de improbidade administrativa anterior. O prefeito, por exemplo, deixava de praticar um ato de ofício, responder a um requerimento do Ministério Público ou qualquer outro requerimento que seja de outra autoridade pública, ele incidia até então em prevaricação administrativa. Esta sanção não existe mais. Isto não existe mais na atual lei. Então, se alguém estiver sendo processado por improbidade administrativa nessa condição, como não existe mais esse artigo na nova lei, aplica-se em benefício dele, agente público, a extinção da punibilidade. Então, ele terá extinta a sua punibilidade, mas existem também vários artigos da lei anterior que foram repetidos na nova lei e que agora deverão comprovar o dolo. Então, se já não está comprovada na ação civil pública, na inicial proposta anteriormente, alguns juízes estão dizendo, olha, você adita a inicial ou você esclareça melhor a inicial o dolo do agente. Aí, então, o Ministério Público faz isso em aditamento, em cumprimento ao pedido judicial. Legal. A questão das procuradorias, doutor, a gente tem vários casos de ações propostas pela Procuradoria, o próprio órgão municipal da Prefeitura, contra maus servidores. Isso também fica inviável, impossibilitado, sim, né? Isso foi um pleito, um pedido dos prefeitos, dos deputados e senadores para incluir isso na lei. Por quê? Porque muitos prefeitos assumiam a prefeitura e não queriam que fosse processado através das procuradorias ou advogados, né, contratados pelo município, servidores da administração. Isso traria um desgaste político para esse prefeito. Então, eles disseram, pelo amor de Deus, tire essa legitimidade do município sobre as minhas costas, deixa só sobre do Ministério Público. Então, portanto, na verdade, aqui em Rio Preto nós temos uma procuradoria excelente, muito bem estruturada, uma das melhores possivelmente do estado de São Paulo, bem atuante, e que agora não tem mais legitimidade para propor esse tipo de ação. Tá? Aí, no caso, o Ministério Público assume essas ações agora. Teríamos um ano para assumir. Mas eu não tenho preocupação nisso, Alexandre. Por quê? Porque todas essas ações que foram propostas pelo município, o Ministério Público atua junto como custos iuris, ou seja, o antigo custos legis. Acompanha esse tipo de ação. Todas as ações propostas pela Procuradoria do município aqui de improbidade, o Ministério Público atua não como autor, mas como custos iuris. Né? Então, na verdade... Esse é o menor dos prejuízos aí, né? Só vamos mudar de balanço. Era um balanço aqui e um balanço lá. Então, só vamos mudar de balanço, só trocar o balanço. Exclui o balanço que é da Procuradoria e o município continua, e o IMP assume esse balanço sozinho. Aí, de duas, uma, dependendo do andamento da ação, ou a gente adita, se houver necessidade de comprovar uma ação eventual do dolo, porque se a gente não aditar
eventualmente algo que esteja imperfeito na inicial do município, o juiz vai julgar improcedente a ação, e a gente não deseja isso. Então, o que a gente faz? Reanalisa todo o caso, né? E verifica se o dolo está bem descrito na inicial. Se não estiver, a gente, então, o quê? Faz o aditamento e adequa a atual e nova lei. Tá certo, gente. Tá aí o promotor público, promotor de justiça, o Dr. Carlos Romani. Rapidinho, doutor, só para finalizar que o nosso tempo já estourou. Tem chance dessa lei cair? Parece que já tem questionamento no Supremo. Qual a opinião do senhor? Para alguns artigos, para algumas situações, possivelmente já haja indagação a respeito, mas não de forma integral. Algumas partes dela poderá ser arguída a inconstitucionalidade. Vamos aguardar o andamento dessas ações e desses eventuais pedidos. Tá certo, gente. Tá aí o promotor, doutor Carlos Romani. Obrigado, viu, doutor? De nada, um abraço a todos. Obrigado ao doutor Romani. Tá aí então, gente. Bom, e para finalizar esse Panorama TVC, né? Estamos chegando no final do ano aí, época de Natal, de festas, e os Correios lançaram aquela sua tradicional campanha, que é a adoção de cartinhas de Natal escritas por crianças e adolescentes carentes. Por conta da pandemia, mais uma vez, a adoção das cartinhas será totalmente online, né? Você entra lá no site, adota uma cartinha e depois deixa o presente na agência. Em Rio Preto, são 3 agências participantes, a do Centro, a do Plaza Avenida Shopping e a do Rio Preto Shopping. A gente tem um vídeo rapidinho aí, institucional explicando como é que funciona. Vamos conferir. Quem foi que disse que a magia não existe, que é só papo furado essa história de Natal? Quem foi que disse que hoje tudo ficou triste e a bondade não resiste nesse mundo atual? Papo furado é deixar de acreditar, quando a força da magia só depende do querer. Esquece a barba branca, as renas e o gorro, o Papai Noel existe, eu posso chamar de você. Você Noel, você Noel, você existe, eu acredito, e o limite da gente junto é o céu. Você Noel, você Noel, um gesto lindo e é você quem tira esses sonhos do papel. Seja um Papai Noel dos Correios e adote uma cartinha. É você quem tira esses sonhos do papel. Tá aí, gente, bacana a campanha. Como eu disse, para você adotar uma cartinha, tem o site aí, blognoel.correios.com.br, pedir para pôr aí na tela. E se alguma criança quiser enviar uma cartinha para ser adotada, essas cartas têm que ser manuscritas, né, pela criança em situação de vulnerabilidade social. Essas cartas são para crianças de até 10 anos de idade ou para crianças com deficiência, aí qualquer idade. As cartas das crianças de escolas públicas da rede pública de ensino, que são escolhidas pela Secretaria de Educação ou municipal, que estão no município aí até o 5º ano, apenas uma cartinha por criança, e não pode ser selecionadas as cartas que contêm o endereço, telefone ou foto. A identificação da criança só é realizada no momento do cadastro e não é divulgada para os padrinhos, né? Você não sabe para quem você está doando. Você adota a carta ali anonimamente, deixa o presente na agência do Correio e depois o Correio entrega na casa da criança. Como eu disse, são 3 agências em Rio Preto. É a agência Centro, que é aqui na Prudente de Moraes, em frente à Praça Dom José Marcondes. A agência Plaza Avenida Shopping, óbvio, lá no shopping em Plaza Avenida, e também a agência do Rio Preto Shopping. O período de entrega é de 11 de novembro a 20 de dezembro, tanto para adotar uma cartinha quanto para entregar a cartinha, se alguém quiser participar. É isso aí, gente. E essa edição do Panorama TVC está chegando ao fim. Se você quiser rever esse programa, basta acessar o nosso canal no YouTube. Estamos lá como TV Câmara Rio Preto. Essa transmissão também fica disponível na nossa página do Facebook, Câmara Rio Preto. E todas as informações do Legislativo de Rio Preto, bem como os eventos oficiais da Câmara, as sessões, etc., você encontra ali no nosso site, riopreto.com.br.
lá no link TV Câmara. A gente está também no Instagram, acompanhe nossas postagens e fique por dentro de tudo que acontece aqui na Câmara Municipal. Obrigado pela audiência, pela paciência e até o próximo programa.